Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta segunda-feira, 28 de junho. Os destaques deste início de semana. O governo do PT vai encarar muitas cobranças na CPI da Covid. Decisão de Toffoli abre caminho para elegibilidade de Robson Faria. Partidos políticos têm até o dia 30 de junho para enviar prestações de contas de 2020. Deputado Beto Rosado acredita que Distritão vai facilitar seu projeto de reeleição. Maiores municípios do estado começam a ampliar a vacinação contra a Covid-19. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. No início da pandemia, o governo do estado se deparou com pelo menos duas cobranças que fizeram muito barulho. A compra superfaturada de respiradores via Consórcio Nordeste e a desistência de instalar um hospital de campanha na Arena das Dunas em Natal. A governadora Fátima Bezerra e seus auxiliares mais graduados tentaram explicar seus motivos de maneira exaustiva. A compra dos respiradores foi feita pelo governo da Bahia em momento de emergência e escassez. Houve desvio de recursos por parte da empresa contratada. O caso foi denunciado à polícia pelo próprio governo baiano, restando um prejuízo de 5 milhões de reais para o Rio Grande do Norte, um total de 50 milhões de reais em equipamentos contratados por 9 estados. No caso do hospital de campanha, o governo achou melhor contratar leitos de UTI de hospitais privados e entidades filantrópicas sob a justificativa de que as empresas habilitadas para o hospital de campanha apresentaram valores superiores aos praticados no mercado. O esforço de tentar explicar essas e outras ações na pandemia foi em vão. Para os oposicionistas e críticos do governo, pouco ou nada foi esclarecido. A CPI da Covid deve ser instalada de uma vez por todas esta semana e terá como foco 12 contratos do governo com empresas, somando mais de 70 milhões de reais. Será mais uma grande oportunidade de o governo dirimir as dúvidas sobre as ações, omissões e documentos assinados. Mesmo assim, eu acho pouco provável que as explicações satisfaçam a sanha oposicionista de muitos. Ainda veremos esses assuntos amplamente explorados na campanha eleitoral do ano que vem. O governo do PT terá de se empenhar para fortalecer sua narrativa e dar as explicações. Não adianta apontar o caráter eleitoral da CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte, objetivando desgastar a imagem da governadora candidata à reeleição. Em Brasília, o mesmo PT é um dos mais atuantes na CPI da Covid do Senado, que provoca sérios desgastes à imagem do presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Robson Faria avançou muito no trabalho de terraplenagem para desobstruir os caminhos do ex-governador rumo a 2022. Eu digo isso porque hoje Robson está inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E muito se deve aos processos jurídicos que ele enfrenta desde os tempos do governo. Pois bem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação penal de Robson referente ao caso Dama de Espadas, que resultou na Operação Anteros. O jornalista Marcos Alexandre nos ajuda a contar essa história. Essa questão aí da ação penal foi na sexta-feira, na semana passada, melhor dizendo, suspensa aí pelo ministro Dias Toffoli, né? É uma ação penal que corre lá em Brasília, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, contra o ex-governador Robson Faria, né? É uma ação que remete à Operação Damas de Espadas e também a uma derivativa dela, a Operação Anteros, né? Dama de Espada, que apura aí possíveis crimes de corrupção no tempo em que o ex-governador Robson Faria foi presidente da Assembleia Legislativa. Então, essa ação vem transcorrendo
vinha transcorrendo, melhor dizendo, no STJ, e agora foi suspensa pelo ministro Dias Toffoli. Por quê, Diógenes? Porque havia aí, segundo o ministro do STF, ex-presidente do STF, vícios de origem, né? Não teriam considerado aí algumas provas que o ex-governador Robson Faria queria que fossem analisadas. Então, o ministro Dias Toffoli resolveu suspender a ação até que isso seja apreciado, né, no STF, e enquanto isso Dias Toffoli, remeteu aqui para a 6ª Vara Criminal de Natal todo esse processo, né, que vai ficar aí parado até que o STF analise e julgue essa questão. Vamos falar agora de um prazo importante da Justiça Eleitoral. Os partidos políticos têm até o dia 30 de junho, essa semana, para enviar suas prestações de contas do exercício financeiro de 2020 à Justiça Eleitoral. O prazo vale para todos os níveis de direção partidária, ou seja, diretórios nacionais, estaduais e municipais, ainda que constituídos de comissões provisórias, interventoras, mesmo para aqueles que não tenham tido movimentação financeira ou de bens estimáveis durante o período. A entrega da prestação de contas anual pelos partidos é determinada pela Constituição Federal e pela lei eleitoral em vigor. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O deputado federal Beto Rosado, do Partido Progressista, é favorável ao Distritão, sistema de votos que prevê a eleição dos mais votados para deputado federal e estadual. No caso da Câmara dos Deputados, os 8 mais votados se elegem neste modelo. Já para a Assembleia Legislativa, se elegem os 24 mais votados. Hoje, nosso sistema é proporcional, considerando os votos dos não eleitos e os da legenda. Para Beto, o Distritão facilita seu projeto de reeleição. Já está na discussão avançada um modelo chamado Distritão, que seriam eleitos os mais votados. Ao meu ver, para mim, seria o modelo ideal, que eu acho que eu teria uma eleição um pouco mais... não quero nem usar o termo mais facilitada, mas menos difícil. Porque hoje, pelo modelo atual, que é o voto proporcional, a gente tem que montar uma nominata muito forte. E é difícil essa montagem, a gente tem que andar o Estado, fazer alianças. Os aliados têm os anseios e os desejos deles, e sempre é mais difícil quando você precisa montar esse grande número de aliados. Se a gente parte para um voto majoritário dos mais votados, seria um modelo mais interessante. Eu já fui um defensor muito grande do voto distrital, que seria uma eleição majoritária em regiões separadas do Rio Grande do Norte. Por exemplo, o Oeste fazia uma eleição para deputado federal, o Seridó fazia uma, o Agreste fazia outra, e aí a gente montaria os 8, o parlamento, com todas as representatividades em micro-regiões do Estado. No caso do Rio Grande do Norte, seriam 8 distritos, 8 distritos, regiões. Perfeito. Mas esse modelo não é bem aceito no nosso parlamento brasileiro, apesar de ser um modelo adotado na maioria dos parlamentos de primeiro mundo, em toda a Europa, nos Estados Unidos, tudo é o voto distrital, mas o distritão seria o menos complicado. Se esse modelo for adotado, existe uma estratégia política. Se o modelo continuar do voto proporcional, aí outra estratégia política, porque a gente vai ter que andar nas micro-regiões, mas o seu lançar propósito candidatos. É tentar a reeleição. De uma forma ou de outra, vamos lutar para a reeleição. Os maiores municípios do estado começaram a ampliar a vacinação contra a Covid-19 após a chegada de novos lotes imunizantes. A jornalista Fátima Helena nos atualiza a marcha da vacinação. Com a chegada de novas doses de vacinas da Janssen, da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac ao Rio Grande do Norte, os maiores municípios do estado começaram a ampliar a imunização contra a Covid-19 já durante o final de semana. Em Mossoró, a imunização, que estava nos 46 anos na sexta-feira, avançou para os 45 anos no sábado e foi ampliada para os 43 anos no domingo. Já em Parnamirim, a população de 45 anos de idade ou mais, sem comorbidades, além dos trabalhadores da indústria com sede em Parnamirim, com 40 anos ou mais de idade,
começaram a ser vacinados no sábado. Esses públicos continuam sendo imunizados nesta segunda-feira, além de gestantes, puérperas, lactantes, trabalhadores da educação e da saúde e pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. Em Natal, a fila da vacinação andou para os trabalhadores da educação do ensino superior e para as pessoas a partir dos 46 anos de idade, que começaram a ser imunizados nesta segunda-feira. Lembrando que as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Oxford há 85 dias devem procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose e completar assim o esquema vacinal. Em Caicó, na região de Seridó, a população geral a partir de 49 anos começará a ser vacinada nesta terça-feira, além dos trabalhadores da educação do ensino básico ao nível superior e ensino profissionalizante, como também os trabalhadores de transportes coletivos. Na quarta-feira, será a vez de aplicar a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose entre 1º e 21 de abril. Já na sexta-feira, Caicó fará a imunização dos aprisionados na Penitenciária Estadual de Seridó, o Pereirão. Bom, que mais imunizantes cheguem logo, ao nosso estado para que essa fila continue a fluir o mais rápido possível. Olha, a semana só está começando, hein? Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O Que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal no Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. A Trinas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.